Olá, pessoa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Impacto do Teatro Fora dos Palcos. Eu sou Elisan Correia, estou aqui hoje para falar com a minha querida Jaque, tá? Minha querida Jaque Pereira. Só vou esperar ela entrar aqui e, de novo, para você que está assistindo isso aqui gravado, lembre-se, eu estou gravando pelo meu Instagram, tá? Elisan_JR, ok? Então vai lá, tem várias pessoas que eu trouxe aqui, trouxe 7 pessoas, faltou o Nadson, mas eu vou programar o Nadson de novo, tá? Vou trazer mais algumas pessoas incríveis também, tanto quanto essas que já passaram por aqui, tá? E o Nadson teve um probleminha com a internet dele, tá? Mas isso é coisa comum nesse nosso Brasilzão. Ó, minha querida Jaque já apareceu aqui, já vou adicionar. Esperar ela entrar. Tchum. Deixa eu ver se foi. Ainda, que às vezes não vai, né? Foi, acho que foi. Foi! Olá! Olá, Tudo bem? Boa noite, querida. Tudo certinho? tudo bem? Tudo certinho. Friozinho na barriga, Nervosinha? friozinho na barriga. Sim, é normal e é bom manter, já que é bom manter. Gente, eu sempre falei aqui nas outras lives, né, que a Jaque é pessoa zen demais. Essa é a lembrança que eu trago da Jaque, é a pessoa zen. Eu não consigo lembrar da Jaque ficando nervosa. Eu já vi ela nervosa, mas eu não consigo lembrar dela ficando nervosa com algumas coisas. E você fica nervosa, Jaque? Às vezes sim, né? Mas é bem difícil mesmo. Mas às vezes tem algumas coisas que me tiram do sério, né? Então você é humana, então. Bem-vinda. Sim. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Ok, Jaque, eu vou começar fazendo a pergunta de praxe aqui pra todo mundo. Como que você começou? Por que que você entrou no teatro? Como que foi essa loucura aí que você foi ver esse gente maluca? Engraçado até, porque eu vinha acompanhando as lives, não consegui assistir todas, né? Mas as lives que Aham. eu vinha assistindo, eu até vim me questionando quando fosse feita essa pergunta para mim, né? E é muito curioso, é muito curioso, sabe? Porque eu fiz assim uma retrospectiva, voltei no tempo mesmo. E o teatro eu acho que sempre esteve comigo. Sempre, Olha sempre, aí. sempre. E eu comecei a recordar, eu criança, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, e eu estudava na mesma escola que a minha mãe trabalhava. E a minha mãe era responsável pelo berçário na época, e o berçário era Uhum. até ali 2 aninhos, né? Então, assim, eu estudava de manhã na escola e à tarde eu ia ficar com ela no berçário. E olha que curioso, Elisa. Eu, não, eu tenho, assim, alguns, algumas Lapsos assim de memórias só. memória, sim. Aham. Isso. Eu lembro que tinha fantoches. Então, o que, que eu fazia? Eu tenho, assim, uns flashes, né? Então, eu lembro que tinha alguns berços. Então, alguns bebês ficavam nos berços e outros que eram maiorzinhos ficavam sentadinhos, assim, na minha frente. E eu montava todo o cenário e fazia teatrinho de fantoches para essas crianças. Então, assim, eu Que acho que o legal, teatro sempre cara. esteve comigo. E mesmo eu sendo sempre muito tímida, mas eu acho que talvez esse lado ali, o lado artístico, onde eu podia me expressar, onde eu podia interpretar, né? E até como Sim. o próprio Hack comentou, né? Viver outras vidas. Então eu acho que talvez ali, naquele ambiente ali, eu já me sentia bastante confortável. Ai, Aí, nossa. Pode aí, continuar. eu até anotei aqui para não esquecer, ó. Então, Sem assim, eu problema. lembro dessa parte dos fantoches e também em reuniões de família, Elisa. Olha que engraçado. Eu também Olha não tenho aí. registro dessas coisas, mas eu gostava muito de organizar sempre alguma coisa quando tinha esses encontros familiares. E eu lembro que meus primos eram os meus cobaias. Então eu fazia toda a organização, acredita? Eu preparava o que a gente ia falar, eu preparava a música e preparava figurino também. E o que eu tenho assim de memória, que eu até tentei puxar, tem uma que ficou muito assim, que me veio bastante assim, que foi a minha prima. Eu lembro que ela tinha uma Uhum. calça listradinha, toda colorida, como se
Peraí, Jaquinha, que deu uma travadinha aqui já que deu uma travada aqui. Não sei se foi só pra mim. Aí, voltou. 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 Aí eu lembro que tinha alguma coisa de arco-íris nessa apresentação que eu tinha inventado, e o que que eu fiz? Eu fiz um arco-íris no isopor, pintei ali esse arco-íris, o primo entrava com esse isopor assim, e a roupa toda colorida, e tinha música, e eu acho que eu fazia essa contação, eu acho que eu já fazia contação de histórias, né? Então era isso. E entonava a voz, então legal. isso sempre comigo, assim. Você tinha quantos anos aí nessa época, mais ou menos? Essa época da família, eu acho que eu tava ali entre 10, 12 anos. Ah, legal. E aí, você foi mais pra frente, chegou a pisar no palco, alguma coisa assim? Então, daí o que que acontece? Aí, assim, na minha religião eu também gostava muito dessa questão de apresentações e tal, gostava muito disso, então sempre estava envolvida nesse meio. E como eu comentei, mesmo sendo muito tímida, Elisã, nossa, tímida, sim, super tímida. Mas quando a questão era apresentação, era essa parte não é organização, essa parte de preparação, de produção, né? Então aí montagem, produção, eu me realizava, sabe? Aí, depois, eu lembro que, assim, eu sempre gostei muito, né, do teatro, e não só do teatro, né, porque daí envolvia tudo, né, envolvia cenário, envolvia toda essa preparação, então eu gostava muito desse. Mas pisar no palco mesmo, olha que curioso. Aí, eu pensava, né, sempre buscando e tal, mas eu quero conhecer o teatro de verdade, como é que é isso? Quero fazer aula de teatro. E eu achava sempre tudo muito, muito assim, difícil financeiramente para mim. Então eu sempre acabava deixando isso para depois. Aí até que quando eu fui escolher o que eu ia fazer de vestibular, eu gostava muito de exatas também, matemática e tal. Tudo a ver, né? Para mim sempre teve tudo a ver, uma coisa sempre complementava a outra. Eu também, tá? Sempre gostei de matemática, nunca gostei de física e das outras coisas, mas de matemática eu era meio que obrigado, porque minha mãe era amiga da professora. Entendi. Mas eu gostava mesmo, sabe? E pra mim, uma coisa equilibrava a outra, assim. Aí eu peguei e fui pra contabilidade, fazer faculdade. Aí, nesse mundo da faculdade e tal, eu comecei, assim, sempre gostei muito de me comunicar. Sempre gostei muito de comunicação mesmo, sabe? Então, assim, eu sou daquela que não é legítima curitibana, tá? Eu tô no ponto de ônibus, eu converso, do ônibus eu converso. Não tem ponto de curitibana desse aspecto, né? E aí eu lembro que eu peguei e passei de ônibus na frente do Teatro Odelair Rodrigues, perto ali da Roda Ferroviária. E eu vi uma placa, né, aulas de teatro e tal. Falei, bom, vou entrar aí e vou perguntar. Antes de ir para a faculdade, passei lá. Aí passei lá e quem que me recepciona? Marco Zeni. Aí ele começou a me falar sobre o curso e tal. Elisã, isso foi muito show pra mim, porque ele falou bem assim para mim, olha, mas deixa eu te falar uma coisa. A gente está com uma peça que a gente está aí pro festival, isso assim, eu vou falar o ano, mas assim, gente, não faça umas contas não para saber a minha idade, tá? Mas isso foi em 2005, Elisã, 2005. Aí ele disse, Nossa Senhora. faz um tempinho. Então, assim, você não quer fazer um teste para... A gente tá precisando de... a gente está com uma vaga, né? A gente está com uma vaga em aberto porque a moça desistiu. E você não quer fazer o teste para compor o nosso elenco? A gente está inscrito no festival. Nossa, do nada, de paraquedas. Fiz o teste, comecei a ensaiar e fui pro festival. O nome da peça era O Império Contra-Ataca. Eram, assim, era comédia, sabe? E daí tinha 4 ou 5 cenas de casais. Então, assim, tinha um casal de lésbicas, um casal de gays, aí o casal que eu fazia era a mulher, era como se fosse o homem da relação, e o homem era como se fosse a mulher da relação, sabe? Então foi comédia. E eu, particularmente, eu tenho dificuldade com comédia, sabe? Então eu caí ali de paraquedas e foi assim uma realização ímpar pra mim. Aí não fiz o curso lá com eles. Só atuou, assim, só atuou, né? Com aspas. Só. Aí, na faculdade,
na FAI, eu fazia FAI, contabilidade na FAI. E lá eu fiquei sabendo que tinha um grupo de teatro amador e que eles apresentavam peças voluntárias em instituições carentes. Eram peças infantis. Lá fui eu. Falei, bom, vamos ver como que é isso, né? Não tinha custo e tal, era dentro da faculdade. E ali eu simplesmente, assim, me realizei, sabe? Ali eu tive essa experiência com o Marco Zene, que foi exatamente, assim, o que eu almejava, o que eu sonhava, o que eu esperava, né? E depois eu fui para essa parte aí do amador, que era uma coisa mais tranquila, mas ali eu me soltei super, assim, Elisa. Super, 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 sabe? E daí, assim, tinha uma peça que a gente fez personagens de animais, eu era um porquinho, eu fui uma raposa, então era muito legal. E Sim. a receptividade das crianças, elas são muito verdadeiras, então era muito maravilhoso, assim, sabe? Muito A criança, ela maravilhoso. deixa claro, né? Se ela não gosta, fica assim, já começa a coçar a Uhum, cabeça, já começa a pensar em outras coisas. Nossa, você tem que manter a atenção com a criança, você tem que ficar ali, ó. Meu Deus do céu. E dar aula pra criança, exatamente. então, ixi, nem fala. E tem que ser verdadeiro, né? A gente tem que ser muito verdadeiro no que a gente está fazendo, porque eles sentem mesmo. E daí, no final das peças, nossa, as crianças ficavam esperando para tirar foto com a gente, daí para tocar, né, para ver tudo figurinha e tal. Era sensacional, era sensacional. Que maravilha. Qual época era mais ou menos essa? Já que eu não vou perguntar a idade da Jaque. Era ainda 2005. Ah, ainda 2005. Tá, Ainda 2005. entendi. E como que Aí foi essa depois, chegada da Jaque que eu conheci lá em 2015? 2005 até então, 2015, a gente tem 10 anos aí, você continuou no teatro, o que que você fez? pois então, Elisa, daí isso aí tem a ver com aquela frase que eu até comentei na live do Kobe, né? A gente pode até sair do teatro, mas o teatro nunca, nunca, nunca mais sai da gente, né? Então eu sempre deixei, daí acabei casando, então acabei deixando o teatro ali de ladinho, daí nasceu a minha primeira filha, daí acabei não terminando a faculdade também de contabilidade, e aconteceu assim Uhum, várias coisas na minha vida nesse tempo até chegar no CEP. Mas assim, eu sempre tive meio que ainda ali ligada com a arte. Então eu inventei muita arte nesse período assim de casada, sabe? Eu fui sim. fazer decoração de festa, eu fui fazer lembrancinhas, eu fui fazer várias coisas nesse ramo assim, sabe? Me aventurando. Aí até que eu Você separei, modelava também, né? modelava também, comecei, eu fiz alguns comerciais nessa época, junto com as minhas filhas ainda, sabe? Então também fui para esse lado, assim. Mas o teatro em Uhum, si, eu acabei não conseguindo voltar enquanto eu ainda estava casada, né? uhum. Até porque tinha as filhas, então a gente sabe que quando a gente se dedica ao teatro, a gente tem que realmente abdicar de outras coisas e, né? Focar, é duro. A galera que fala aí que o ator não tem que estudar, que o ator não tem que trabalhar, que ele não tem responsabilidade, que ator é tudo vagabundo, essa galera aí não tem a mínima noção do que é atuar, do que é pisar num palco. Mas olha lá, conta Não lá. mesmo, não mesmo. Aí eu me separei, né? Eu me separei e quando eu me separei eu fui fazer era um recomeço, né? Depois da separação teve um recomeço. Então assim, eu voltei para o mercado de trabalho mesmo. Aí voltei a fazer faculdade, mas daí não voltei na contabilidade, mas voltei fazendo gestão financeira e comecei a Uhum, caminhar. E eu fui fazer um book. Fui fazer um book. Falei assim, preciso dar uma levantada aqui na moral, na autoestima, né? Aí fui fazer um book com o Clá Ribeiro, e o Clá, ele sabia dessa minha vontade e tal por teatro, e foi ele que me falou do CEP. Eu, mas por que você não faz o CEP? O CEP é gratuito e tal, nananã. Daí eu fui atrás do CEP, e foi aí que eu conheci vocês, e foi uma realização, assim, imensa. E eu me lembro, acho que, eu não vou me lembrar, acho que foi a Laís até que comentou comigo, sabe? Ela comentava assim comigo, Jaque, é muito bom te encontrar quando a gente vem para o curso, porque assim, você tá sempre bem-humorada, você tá sempre ali, sabe, assim, animada, tal. Então, assim, Elisa, para mim foi um presente, assim. Eu realmente fui com toda a minha vontade, com todo o meu coração. Então, eu ia realmente todas as noites pro CEP muito animada ali, sabe? Muito, muito focada, assim, para realmente curtir e vivenciar aquilo ali, sabe? Naquele momento, assim.
Sim. Nossa, que jornada, né, cara? E eu sei que tem muita coisa ainda por trás aí que, se a gente fosse contar, daria 20 horas. Deve Tem ter muita vários. coisa por trás. E você, quando você chegou no teatro, mas antes de você chegar no teatro, me fala um pouquinho da Jaque, como que era a Jaque antes de estar no teatro? Como que era? Você falou que você era um pouco tímida, né? Como que foi? Como que era essa Jaque antes do teatro? Pode ser até antes do teatro, a primeira vez que você pisou no palco, lá atrás, 2005. Eu acho que era realmente uma Jaque tímida, sabe? Eu acho que o teatro, o que que ele me proporcionou? Ele me proporcionou muito autoconfiança, sabe? Eu acho que talvez essa timidez ela tivesse ligada com isso. Até acho que o Kobe comentou isso também, né? Então eu Sim, acredito que é isso, sabe? Porque quando você está no palco, quando você pode ser você ali, livre, né, de todas as amarras possíveis, e daí você consegue sim. trazer isso para sua vida, para a vida real, assim, eu acho que é aí que é o grande despertar do teatro para mim, sabe? E sem falar que também o teatro, eu vejo ele como uma ferramenta gigantesca para o autoconhecimento, né? Porque a gente mexe com o nosso corpo, com voz, com tudo, né? O que está à nossa volta. Então, o Sim. teatro, para mim, eu falo assim que o teatro, ele é, por mais que eu não esteja atuando hoje, que eu não esteja no palco, mas a gente fica com Uhum. todos esses registros, né, no coração da gente. A gente vive o teatro mesmo sem estar no teatro, mesmo sem estar no palco. Sim. Então eu acho que o teatro, para mim, ele é um alimento para a alma, sabe? É um alimento para a alma Uhum. mesmo. O palco como realmente um lugar sagrado. É isso. É incrível, né? Ele é esse momento onde você realmente vê a pessoa de cara lavada. Você vê a alma nua e crua da pessoa e você se interessa, né? Pela pessoa, pela alma, pela Jaque. Como é a Jaque? Essa Jaque que é felizona, que é sorridente, que é pra cima, que às vezes tem seus baixo alto astral, né? Mas enfim, ela tá nesses momentos, ela tem esse. Ela mostra a tua verdade, né? Ela mostra quem é você. E isso é bom demais, porque a pessoa que nunca experimentou essa liberdade, a primeira vez que ela experimenta, ela não quer mais se sentir presa, ela não quer mais sentir. É por isso que você falou que a gente sai do teatro, mas ele nunca sai da gente. Porque a todo momento a gente fica lembrando como que era aquele gostinho de liberdade, como que era aquele gostinho de pisar no palco. E tá muito relacionado com a minha próxima pergunta. Como que foi pra você a primeira vez que você pisou no palco? Pode falar da primeira vez lá em 2005 e a 2015. Como que foi essa primeira vez? O que que você sentiu, o pensamento, as coisas que você, sabe? Você lembra? Eu me senti muito capaz, Elisa. Eu me senti assim, caramba, olha onde eu estou. Sabe assim, uma conquista, uma realização. É até difícil assim, porque a gente não acha nem palavra. É muito sentir, Aham, né? Muito sentir, assim. sim, E tem uma outra coisa, né? Porque assim, o teatro, ninguém faz teatro, a gente não consegue fazer o teatro sozinho. Então a gente sabe que tem todo um grupo, tem todo assim um aparato, toda uma preparação e a gente fica muito unido, né? Então a gente passa a valorizar as pessoas de uma maneira diferente. E como você falou, cada um ali sem máscaras, né? Então assim a gente passa a entender, a gente passa a conseguir assim olhar no olhinho do outro e já entender o que está se passando ali, até onde a gente pode ir. Sabe, respeitar o espaço, e isso ajuda a gente em todos os tipos de relacionamento, né? Todos, todos. sim, 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 sim. Nossa, quantas vezes deu tá lá na aula e ver a pessoa mal e ir lá fora, puxar a pessoa para um canto e conversar, a pessoa desaba, chora e tá tudo bem, depois a gente volta e sabe, porque é um momento que você tá muito transparente, né? E como você tá sobre esse estresse, né? Você tá ali para se apresentar, você tá mexendo com as tuas emoções, você tá descobrindo emoções, você tá descobrindo o teu corpo, você tá descobrindo a tua voz, você tá descobrindo o que te para, a tua timidez, a tua interpretação, a tua expressão. São tantas coisas que você tá descobrindo que você começa a ter um turbilhão de pensamentos, né? Se você não conseguir controlar aquilo. E não é ruim, não, gente. É porque é como se você fosse um bebezinho, sabe? O bebê começa a sentir um monte de coisa, ele não sabe o que fazer, ele chora. Fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Ah, eu vou chorar. É mais ou menos isso, porque você volta a ser criança. Você está no palco, você volta a ser criança, você volta, você tem essa noção de descoberta, né? Você começa a descobrir novas coisas, novos sentimentos, coisas das quais você nunca
Nunca, e ó, escreve o que eu tô falando, nunca vivenciaria isso fora dos palcos. Não vive. Não tem como. É isso. É o que a galera fala aí, você vive 20 vidas, né? Sim, é isso mesmo. E é um aprender e reaprender e desaprender constante, né? Constante. É a mesma coisa assim, quando a gente está ali trabalhando um personagem, né? Poxa, a gente está. Como vai ser esse personagem? O que vai ter esse personagem? Mas assim, uma coisa é pessoal, eu não sei se mais alguém se identifica, mas para mim, todos os meus personagens sempre têm algo meu. Então eu acredito assim, que a gente sempre tem ali algo guardado, né? E que, poxa, acho que agora eu posso usar isso para esse. Opa, agora eu acho que cabe usar isso. E todo personagem sempre deixa algo para mim também. Então a gente acaba criando aqui um repertório, né? Acaba deixando assim tudo isso arquivadinho aqui para, opa, quando precisar disso eu tenho aqui, e a gente vai fazendo esse estoque, vamos dizer assim, né? E isso eu acho que serve também para a nossa vida, né? A gente também acaba utilizando, de certa forma. Mas, é igual vocês comentaram na live do Kobe, né? Ah, você é atriz. Gente, eu sou atriz, mas eu estou sendo verdadeira, eu estou sendo eu neste momento. Né? Então a gente sofre um pouco com isso, preconceito. Eu me identifico bastante com esse lado de eu me identificar com um personagem, e eu já parei várias vezes para pensar nisso e procurava ver semelhanças. O que é semelhante Elisan com aquele mocinho, Elisan com aquele vilão, Elisan com aquele sapo, Elisan com aquela senhorinha, Elisan com... E a semelhança real, pode ser um pouco profundo isso, mas dá para você depois meditar sobre esse assunto, mas é que esses personagens eles estão vivos. Não importa se ele é uma árvore, se ele é um sapo, se ele é uma pedra, se ele é um dono de supermercado. O que importa é que aquele personagem ele tá vivo e ele tem a verdade dele. Ele tá no palco, ele tá querendo passar aquela mensagem. Ele acredita naquela mensagem. Indiferente de qual seja a personalidade, qual seja aquele personagem, ele tá vivo e tá querendo transparecer. Né? E a gente se identifica muito com isso, porque quantas vezes a gente já não tá errado na nossa vida, né? Acho que 90%, se a gente for colocar. 90% a gente tá errado nessa nossa vida. Mas esses momentos que nós estamos errados, nós estamos sempre cobertos de razão. Porque a gente acredita naquilo. A gente pode estar no pior momento possível, pode estar o mais errado possível, mas a gente acredita. Cara, eu acredito de verdade nisso que eu tô falando. Sabe? Eu sou fiel nessa minha crença. E você vai até o momento que você abre os seus olhos e vê um novo horizonte, e você vê, caraca, não, tá certo, talvez ali. E aí esse é um momento de redescoberta, né? Que você entende que você estava errado e que você pode sim assumir uma nova posição, uma nova opinião. Não é feio você aprender e reconhecer que você estava errado, né? No palco é muito isso. Não existe certo ou errado lá no palco, né? Existe o embarque, existe o se jogar, existe esse compartilhar. E quando a gente traz isso para a vida, que é o que você mencionou, que ele vai... Impossível. É impossível já que você aprender uma coisa no palco e não transparecer na tua vida. Nossa, é praticamente impossível você ter uma lição de moral com um personagem e você não trazer pra tua vida aquilo, cara. Como que você não consegue separar, sabe? Então, isso é mágico demais, porque você vivencia na pele o personagem estando errado. Sim. Você vivencia na pele o personagem estando certo. O personagem se apaixonando, o personagem vivendo, sabe? É aquela história, aquela história real, aquela verdade mesmo, né? E a gente consegue sentir aquilo, porque até quando a gente faz esse trabalho do personagem, a gente tem que ter essa história, a gente tem que saber de onde ele veio, o que ele passou, quais os sonhos, quais os medos, né? Então é trabalhado realmente. Então a gente realmente vivencia isso, né? E conseguir passar isso, exatamente, como a gente se apega. É como o Kobe falou, né? O personagem, quando a gente está ali vivenciando ele passa a ser o nosso melhor amigo. Então a gente vai lutar pela verdade dele até o fim, né? Até o fim. E cada apresentação que a gente faz, por mais que seja da mesma peça, ela sempre vai ter algo diferente, algo especial, algo que a gente nota, né? Porque aquele momento é sempre aquele momento único, por mais que a gente ensaie 500 vezes antes, mas sempre vai ter aquela transformação. Né? E a gente ensaia. Muita dedicação, né? É muito amor, né? Que saudade disso. O pessoal tá entrando aí. O pessoal tá entrando aqui, tá mandando beijo. Gente, beijo. A gente ama vocês demais, gente. É uma saudade enorme. Gente. Vamos lá. Jaque, eu tenho uma pergunta aqui pra ti.
Ah, Você já disse que você era bem tímida, né? Mas essa tua timidez, em qual campo que ela era? Como que ela te atrapalhava, assim? Como que ela te limitava em questão de expressão, de geral? é. Eu acho que até esse despertar, vamos dizer, vamos colocar assim, esse despertar, eu acho que atrapalhava realmente na comunicação, Elisa. Porque eu era Uhum, realmente muito tímida. Quando criança eu era muito tímida. Então, assim, para eu conseguir ter essa comunicação, para eu conseguir conversar, para eu conseguir conhecer uma pessoa nova, por exemplo, era muito uhum, difícil. Então, assim, eu só me soltava com alguém que eu já conhecia há um tempo, que eu tinha uma certa liberdade, sabe? Então, eu acho que sim, atrapalhava nesse ponto. E conforme eu fui crescendo, né, evoluindo, vamos dizer assim, e me sim. permitindo vivenciar tudo isso, e o teatro também, e essa questão da arte, e eu comecei a me soltar mais, né? Tanto que quando eu comecei na faculdade, daí eu já era, assim, uma Jaque muito, super comunicativa. E teve uma época que eu fazia matérias e eu trocava de sala, então eu conhecia muita gente, sabe? E isso era muito legal, porque assim, uma das coisas também que são paixões assim para mim, é essa questão da Hum, comunicação, eu gosto sim. demais. E só que a questão da comunicação não é só o eu falar, é o saber ouvir também, sabe? Eu gosto demais, eu sou muito apaixonada por histórias, sabe, das pessoas, aquela história Sim. real, assim. Eu consigo, assim, entrar naquele mundo e vivenciar aquilo, sabe? Eu acho que isso tem muita relação com o teatro também, né? Porque a gente Sim. vivencia várias vidas, várias histórias, vários momentos, né? E isso Uhum, me fascina, assim, sabe? Essa questão da sim. comunicação. Então, eu acho que a comunicação era o que travava realmente. Legal. É porque o ser humano, né? A gente gosta muito de história. Eu adoro podcast. Nossa, adoro, porque eu escuto a história da pessoa. A pessoa tá conversando aqui comigo no meu vidinho, tá contando a história dele, como que ele viveu determinada situação. E pra mim, como ator, isso é importante porque eu utilizo como estudo, né? Eu utilizo como estudo, eu escuto e começo a imaginar. Então, o podcast ele ajuda muito na criatividade, porque você às Isso. vezes nunca viu a pessoa, você só escutou a voz dela. Só escutou e você imagina como que é a pessoa, você imagina como que estava ela naquela situação. E histórias, e sim, sim, é muito verdade. E você falou uma coisa sobre escutar, e de fato é, né? Você escuta quando você começa a dar atenção para as coisas, né? Você está escutando, você tá ali e você está prestando atenção e você está entendendo, né? E aí você tem a tua interpretação sobre aquela história daquela pessoa, você tem a tua interpretação sobre aqueles momentos que aquela pessoa passou, sobre os aprendizados daquela pessoa e o quanto ela está aprendendo enquanto ela fala contigo, né? Porque às Sim, vezes a gente passa pela situação, a gente aprende, sei lá, 90%, mas aí só finaliza de verdade quando a gente replica, quando a gente passa e conta a história, porque ela volta tudo na nossa cabeça, e a gente conta de novo, e a gente, caraca, é verdade, eu não tinha pensado por esse ponto. Nossa, que incrível. A gente vai se redescobrindo, né, a todo momento. Sim, incrível. sim, sim. É maravilhoso isso. Eu até falo assim, às vezes, né, você está aguardando, até com relação assim, a algum problema, alguma situação da tua vida. E daí você é com você mesmo. Tudo bem. Você já mentalizou aquilo várias vezes e tal, mas assim, você tem essa necessidade, talvez, de se abrir com alguém que você confia. E isso eu acho assim um presente, né? É muito rico isso, você poder confiar em alguém para poder falar algo seu, até de intimidade e tudo mais. Só que eu acho o Sim. legal que quando você fala, como você falou, quando você fala e compartilha isso, você se ouve. E daí, quando você se ouve, muitas coisas clareiam para você, né? Até se for com relação a algum problema, sei lá, a solução aparece, ou você passa Sim. a ver a situação de um ponto de vista diferente, porque você também está se ouvindo, né? E isso Uhum. mágico, é muito mágico isso. Sim. E a gente aprende muito isso no teatro, porque no teatro a gente tem esse lance de embarcar na história. E para eu embarcar na tua história, eu tenho que escutar o teu lado. Eu tenho que escutar a tua ideia, eu tenho que escutar o teu ponto de vista, o que o teu personagem está propondo pro meu. Então a gente aprende a escutar, a gente aprende a dizer não, e a gente aprende muito a dizer sim. Sim para as coisas certas, né? No teatro ele te ensina isso, ele te ensina a ver vários caminhos que você não vê no dia a dia. Eu expliquei, por exemplo, para meus alunos numa aula que você derruba uma colher no chão e você, no dia a dia, você só vê duas opções. Ou você pega, deixa aquela colher no chão,
ou você pega aquela colher e lava, né? Ou você vai usar ela daquela maneira mesmo, que caiu no chão, e a regra de 5 segundos ali, não sei. Mas enfim, quando você tá no palco, ele te ensina a ver que aquela colher que caiu no chão, ela pode, sabe, ter várias outras soluções. Você pode pegar aquela colher e botar num quadro. Você pode pegar aquela colher e pendurar do lado da lâmpada. Você pode pegar aquela colher e, sabe, fazer uma sopa só de colher. Você pode criar várias coisas. O teatro te possibilita isso. Então, ele, além de te ampliar esse campo de visão, né, de, nossa, eu posso ser criativo, eu posso pegar coisas e criar em cima delas, ele também te ensina a escutar. E escutar com uma atenção. Você está prestando atenção, você não está só ouvindo, né? Você está escutando, você está ouvindo, você está escutando, você está tudo junto ali, está misturado, e você está dando atenção para aquilo que você está ouvindo, né? Então é muito importante mesmo. Ele traz muito aprendizado. Que é a questão de que não tem certo e errado, né, Elisa? Não tem certo e errado. O que pode ser certo na minha visão pode ser errado na sua. Então, o mais legal também do teatro, que eu acho, é que não tem essa questão do preconceito, né? A gente tá, é como se todos estivessem ali praticamente nus de tudo, assim, né? Sim. Então, a gente faz muita troca, a gente faz muita essa exposição verdadeira. É algo que a gente não consegue nem colocar em palavras, né? Uhum. É um momento de verdade, né? Peraí, já que deu uma travadinha aí. Aí, voltou. Uhum. Quando a gente finalizou o curso, foi cada um para um canto, né? Não teve mais aquela né, coisa do grupo e tudo mais. Aí eu falei, gente, eu quero continuar fazendo teatro, eu quero teatro, né? Aí o que eu fiz? Eu fui me aventurar e fiz um projeto voluntário para trabalhar com crianças aqui perto de casa aqui, né? Na paróquia, próximo de casa. E eu fiz foi muito legal. Eu fiz uma montagem e fiz algumas aulas com eles, eu adaptei texto, aí assim, eu adaptei o texto, eu fiz a montagem, eu dirigi eles, eram 24 crianças. Eu dirigi eles, fez essa apresentação e tudo mais. Só que o fato curioso é que nos primeiros dias eu peguei e perguntei para eles, né, o que eles achavam que era teatro. E é muito engraçado, porque assim, a ideia que eles têm, que eu acho que deve ser meio geral, assim, né, até a gente conhecer de fato o que é que você vai ter um texto, que você vai ter que decorar esse texto e você vai ter que apresentar no palco. Ponto. Era essa a ideia. Quando eu comecei a trabalhar corpo, a trabalhar ritmo, a trabalhar voz, eles falaram, gente, mas isso é teatro? Então, assim, para eles iam e a gente se divertia, a gente brincava e tal. Eu falei, sim, gente, isso é teatro. Daí eu comecei a contar e tal, né? Então, isso é engraçado, porque, assim, as pessoas têm uma ideia do teatro, de fato, a ideia real, né? Sim, total. Eles têm uma ideia do teatro muito torta, gente. Eu não sei que teatro vocês estão vendo aí, que vocês têm essa mentalidade de que teatro é uma gente muito... É porque, assim, a galera confunde muito... Meu diretor falava muito isso, que a galera confunde liberdade com libertinagem. E, de fato, né, cara, é um momento que você tá aberto. Você está experimentando, você está conhecendo o teu corpo, você está conhecendo a tua voz, você está conhecendo a tua interpretação, você está conhecendo a tua visão sem tanto julgamento. Então, não existe uma pressão social para a Jaque ser a Jaque bonitinha, que precisa falar correto, que precisa estar zen, que precisa ser isso. Lá, a Jaque pode ser explosiva, a Jaque pode falar errado, a Jaque pode ser feia, a Jaque pode ser bonita, a Jaque pode ser o que ela quiser, sabe? Não tem uma pressão social em cima da Jaque. Não tem um padrão em cima. Então, ali é um momento onde você começa a se soltar. Eu posso experimentar corpo, eu posso experimentar movimentos, gestos, eu posso experimentar voz diferente, criar personagens, E aí você começa a ter essa noção de liberdade. As pessoas, elas não são livres, de fato, no dia a dia. Você é livre quando você está no palco, quando você é você mesmo. Se você pode ser você mesmo no teu quarto sozinho, experimenta para ver se o teu julgamento não vai começar a tinar, a gritar no teu ouvido e falar, nossa, que ridículo isso. Por que eu estou fazendo esse exercício? Por que eu estou fazendo isso? Nossa, meu Deus. Tua cabeça, você mesmo, você não pode ter ninguém dentro do quarto com você, mas você vai estar se julgando. E lá não. Sim. Lá a primeira coisa que a gente começa a quebrar são essas crenças, sabe? Não existe padrão. Em primeiro lugar, não existe padrão, não tem julgamento. Pode ser você, pode dar a tua ideia não é ruim, não. Ninguém vai dizer não pra tua ideia. Ah, isso aqui virou um barco.
Tá bom, nossa, virou um barco, aí você embarca aqui, virou um barco. Sabe, não é? Virou um barco, ninguém. Ih, olha que imbecil ali, sem noção. Ninguém vai fazer isso com você, cara. Se fizeram isso com você, você tá no teatro errado. Você Sim. tá no lugar errado. Tá? Ah, Não tem esse julgamento. Isso é muito importante. Jaque, diz pra mim, qual que foi a maior dificuldade quando você pisou no palco, ou até hoje, né? Qual que é a maior dificuldade tua relacionada ao teatro? Pode ser corpo, pode ser voz, pode ser expressão, pode ser texto, pode ser qualquer coisa. Isa, eu acho que assim, a minha maior dificuldade sempre foi a improvisação. Improvisação. Uhum. É muito engraçado. Quando eu tenho que criar eu do zero algo, é muito engraçado, porque parece que foge tudo, sabe? Mas assim, se você criar algo e eu tiver que dar continuidade, para mim é mais fácil. Agora, sempre mais difícil para mim a improvisação, assim. Decorar texto é tranquilo, questão da voz também, corpo e tal. Não, mas improvisação é o que era mais difícil para mim. Engraçado, né? Mas é verdade. Porque tá muito relacionado também à comédia, né? E como você já tem esse pré-julgamento de, eu não sou boa com comédia, e a gente fez um workshop, a gente mostrou que você é boa com comédia, já aqui. A gente mostrou que você é boa com Pior, né? comédia. Pior, né? Sim, a gente focou muito naquele workshop só em comédia. E talvez seja disso, sabe? Mas você é criativa. Jaque, cuidado com essa sabotagem aí, Jaque. Você é muito criativa, hein? Você consegue. Você consegue. Não, é legal pegar. É legal pegar essa perspectiva, assim. Eu até vi aqui o comentário do Jeff, que acho que ele falou que ele assistiu a minha montagem com as crianças ali. Acho que ele comentou ali. Foi me uma outra experiência, né? É uma outra experiência dirigir, dar aula, é uma outra viagem, uma outra coisa. Gente, e é muito engraçado porque eu me identifiquei bastante ali. Como a gente consegue eles tão pequenos, e a gente consegue identificar, né? Esse para isso, e consegue identificar o que um teve mais dificuldade, o que não teve. Nossa, muito legal. E eu fiz até figurino, tá? Até costurei figurino, fiz até figurino. Foi muito legal. Que legal. Fez produção de 0 a 100, né? De 0 a 100, fez tudo. É isso aí. O ator hoje em dia, que é só ator, ele não dura muito não, gente. Nosso teatro, ele é malvado com só atores, hein? Ele é malvado, você tem que fazer de tudo um pouquinho. Jaque, quando você estava no teatro, quando você começou, e pode ser até hoje, tá? O que você pretendia, ou o que você pretende com o teatro? Qual que é o ponto de vista teu com relação ao teatro? Para que você mantém ainda? Por que eu mantenho, né? Ele me alimenta a alma, como eu já comentei, né? E eu pretendo retomar palco, eu pretendo retomar atuação, eu pretendo sim voltar com isso, sabe? Tanto que assim, Elisa, depois que a gente terminou, se formou lá, né, concluiu o curso, eu até tentei reunir o pessoal, tentei fazer um novo grupo, sabe? Mas assim, os horários não batiam e tal. Aí fui fazer essa parte daí com as crianças, né? E agora eu estou trabalhando também num projeto que é específico para mulheres. E esse projeto eu estou assim montando ele está ficando muito lindo, sabe? Eu já fiz uma primeira oficina com algumas mulheres que era sobre autocuidado e autoconhecimento, mas agora eu estou trabalhando para fazer algo que tenha mais etapas, assim. E o teatro ele vai entrar nisso, sabe? Então o teatro também vai me ajudar. E o teatro está me ajudando na vida, né? Na vida. Então, com tudo, assim. Tanto no meu pessoal, no meu profissional, porque ajuda com a desenvoltura, ajuda com voz. E é muito engraçado, porque aparecem outras oportunidades, né? Esses tempos mesmo, eu fiz algumas gravações de meditação para um aplicativo de meditação. Então, abre porta, né? Aí tem a questão dos comerciais também. Então, sabe, eu acho que está englobado em tudo que eu faço, assim. Tudo que eu faço. Acho que eu vivo teatro diariamente. Esse é um estereótipo que ficou, né? A pessoa que faz teatro, ela precisa permanecer no teatro para sempre, só ser ator de teatro, e se ela vai para fazer uma novela, vai fazer uma parada assim, nossa, esse aqui traiu o movimento, sei lá, alguma coisa assim. E aí fica nisso, eu tenho essa impressão que fica nas pessoas que estão olhando de fora. Fala assim, putz, se eu entro no teatro, eu preciso ser ator, eu preciso ficar, sabe? Eu preciso manter ali.
Então, eu não quero ser ator, eu quero usar isso aqui para venda, eu quero usar isso aqui no meu dia a dia, quero usar para dar aula, quero usar para me comunicar melhor. E a pessoa fica com esse medo, com esse preconceito. E o próprio teatro começa a entender essa objeção e ele começa a se moldar em volta dessa objeção, quando ele, na verdade, ele tem que quebrar essa objeção. Que é o que eu todo dia tô fazendo aqui, tô mostrando pra galera que teatro dá pra usar na vida real, gente. Na vida fora do palco. Lá dentro é muito real também, tá? Lá dentro é real, mas na vida fora do palco. Tá? Então, eu procuro sempre trazer essa perspectiva de que não precisa usar o teatro só para atuar. Você pode usar para diversas coisas. E como você falou de surgir oportunidades, cara, é um mar de oportunidade que surge, porque agora você tem o domínio da tua timidez, não significa que você não é mais tímida. Você é tímida, tá aí. Mas você tá aqui fazendo uma live comigo. Então você dominou a tua timidez em algum momento que você consegue estar aqui, senão você já estaria desmaiada no chão ali, meu Deus do céu, teria que estar indo socorrer a Jaque. Então tem esse domínio, né? E é engraçado, não é engraçado, é interessante ouvir isso da tua boca, Jaque, que você era uma pessoa tímida, pode ser ainda tímida, muito tímida, mas você domina isso. E você domina isso da forma com que você foi aprendendo, no teatro, na vida, como você vai... É que o teatro ele te dá ferramentas, né? Sim, porque a gente sente aonde a gente pode, aonde a gente se sente livre, aonde a gente pode ser a gente, né? A gente consegue sentir isso. Então, a gente fica mais sensível, né, a tudo isso, à nossa volta, como até o Kobe comentou, né? A gente fica mais antenado com o que acontece à nossa volta. Então, a gente consegue saber com mais exatidão e com mais, assim, segurança, né, como a gente pode se comportar, como a gente pode agir, até porque a gente já conhece o nosso corpo, a gente já conhece o nosso espaço, né, então, teatro é vida, gente, teatro é vida. Teatro é vida. Você está fazendo um trabalho maravilhoso com autoconhecimento. O quanto o teatro influenciou nesse teu lado? Eu sei que você mencionou ali atrás, mas um pouquinho mais de profundidade. O quanto ele 100%. 100%, porque só o fato, Elisa, de eu conseguir me expor, imagina, expor a minha intimidade, expor tudo isso que eu tenho vivenciado para as pessoas, né? Gente, o teatro, ele conseguiu fazer com que eu quebrasse essa barreira, realmente, né? Essa barreira da timidez, essa barreira do eu não consigo, ou principalmente do julgamento. O julgamento, nossa... tanto o auto-julgamento, né, mas quanto o julgamento das outras pessoas. Então, assim, igual quando a gente está no palco, né? As pessoas estão ali para te assistir, então eu vou dar o meu melhor. E é isso que eu venho fazendo com tudo, assim. Então, estou procurando sempre dar o meu melhor, que é o que a gente aprende no teatro, né? O nosso melhor é o suficiente. O nosso melhor é o suficiente. Ninguém vai exigir de você, Elisa, mais do que o seu melhor que você já está dando, né? Sim, sim. Esse é como o Kobe mesmo mencionou, né? Ele deu o melhor dele naquele momento. E esse é o teu melhor, é o meu melhor. É o meu melhor aqui, nesse momento, é isso aqui que eu posso te entregar. E aqui a gente sempre tem esse pensamento de, cara, vamos fazer para depois a gente, pelo menos, aperfeiçoar, mas pelo menos vamos fazer, e não significa vamos fazer de qualquer jeito. Não. Vamos fazer. Quando a gente faz, a gente pode, quando a gente tem uma rotina, quando a gente tem, sabe, a gente tá regular, tá fazendo sempre, a gente pode melhorar, que nem, vamos usar o exemplo de produção de conteúdo. Tá produzindo conteúdo todo dia, tá produzindo conteúdo que você gosta, não um conteúdo que simplesmente só as outras pessoas gostam, tem que fazer aquilo que você gosta também, né? Então você fica um escravo daquele momento ali, na hora de você gravar, meu Deus do céu, vou ter que ir lá falar com a Jaqueline, meu Deus. Não, cara, é gostoso, por mim eu ficar aqui 5 horas falando com vocês. Né? Sim, e depois a gente aperfeiçoa. Sim, a gente tem que passar essa verdade, né? Então, assim, tem algo que eu costumo falar muito, que é igual no teatro, né? Para que eu possa ser o mais verdadeira possível, a gente tem que sentir realmente esse personagem. E quando eu estou falando ali de mim, expondo esse meu autoconhecimento e auxiliando outras pessoas que, nossa, tem espalhado tantas sementinhas e que tem brotado, que eu estou muito feliz, assim, sabe? Então, assim, para que eu possa ser verdadeira e que as pessoas sintam verdade em mim, são coisas que eu vivenciei. Então é coisa minha. Então eu estou passando de uma maneira de verdade, de uma maneira cheia de verdade, cheia de energia, cheia de expressão, né? Então não tem como de as pessoas, né? Não tem como. E isso o teatro me proporcionou, com certeza. Com certeza. Sim, e hoje em dia, com a internet, a verdade ela não dura muito. Então, se você começa a falar de uma coisa que você não é, uma coisa que você não tem esse controle, cara,
você cai por terra, sabe? É uma semana você já cai por terra. Ah, fulano tá falando de Exatamente. experiência que ele não teve. Como assim tá falando de experiência que ele não teve? Aí vai lá um Exatamente. comentário, uma outra, já vira uma bola de neve e não sustenta. A mentira não Sim, sustenta, sim. gente. Nem fora da internet e muito menos na internet. A internet não Exato. sustenta. Já que se eu tirasse você hoje do teatro, falar assim, já que você não pode mais fazer teatro, para qual tipo de arte que você iria? Olha, é muita coisa, hein? Muitas coisas que eu tenho vontade de realizar ainda, hein? Ainda quero fazer aula de canto, instrumento eu quero Legal. retomar, que eu tocava piano, essa parte da arte, Legal. né? Essa parte da música, né? Sim. Que eu gosto muito também. Desenho eu gosto muito também, até, inclusive, quando eu era mais nova, eu nunca fiz aula de desenho, tá? Mas a minha mãe, que era professora, então ela trazia para mim uns desenhos pequenos assim, ó, eles, né? E ela queria fazer cartaz disso para pôr na sala. Então eu ampliava aquele desenho, deixava aquilo Que bem legal. legal. Então essa parte eu gostava também. Você fala que Quem quando sabe você era jovem, quem tá assistindo aqui, olha, a Jaque é mais nova que eu, gente. Você é maluca, a Jaque não envelhece, não, tá doido. A ah, Jaque e o Michael, oh, não. dois O pessoas que não filtro, é o envelhecem. filtro. É o filtro. E a parte de figurinos, né? A parte de figurinos eu acho que é algo que eu gosto também bastante, assim. Até eu tive uma Legal. participação em um filme, em um, Olha aí. em um curta, é, Uma Guerra na Itália. E eu fui responsável pelo figurino, sabe? Então, assim, e por isso que é isso que a gente falou, das oportunidades. E as oportunidades chegam mesmo. Então, assim, a gente tem que estar ali preparado para agarrar. Ah, Sim. nunca fiz. Não, mas eu vou aprender, eu quero, sabe? Eu quero agregar conhecimento. Então, eu acho que eu ia me aventurar, Elisandro, para as Uhum. outras artes aí. Não Legal. ia ficar sem É, é, arte. isso é meio bem comum. Isso é bem comum em todo mundo que faz teatro, que ele coloca uma semente dentro da pessoa, que é a semente da curiosidade. Porque no teatro você precisa ser curioso. E quem é curioso é muito criança, né? Criança é muito curiosa. Você fala pra criança que é uma garrafinha, ela vai falar assim, não, não é uma garrafinha não. E ela vai, sabe, Vai querer mirabolar ali em desmontar. cima. Vai ter entender por que é uma garrafa, vai falar, não, isso aqui é um foguete. E ele traz isso pra nossa realidade, né? Não que você vai sair falando pros outros que tua garrafa é um foguete, mas a vontade de você procurar novas coisas. O teu radar ele fica Sim, mais atento, de fato, né? Ele fica ali tinindo e quando aparece uma coisa, aquela coisa, ela poderia aparecer para você, poderia passar na tua frente ali, se você não tivesse feito teatro e aquilo, cara, você nem via. Sabe, passou na frente, você, passou aqui. Mas agora quando você tá com o teu radar ativo e você tá ali prestando atenção, quando aquilo surge na tua frente, e pode ser qualquer coisa, pode ser um figurino, como a Jaque falou, pode ser uma venda, pode ser uma proposta de emprego, pode ser tantas coisas que ele te dá, ele te aguça essa curiosidade, essa vontade de eu posso aprender. Eu não sei fazer, mas eu vou aprender. Eu tô aqui falando pra você que eu vou aprender, vou lá e estuda. O ator não é esse atorzinho aí que fica parado sem estudar, não, gente, que cai do céu. Não cai do céu o personagem, gente. Você tem que estudar. que só pega um texto, decora esse texto. Não é só isso, gente. Não é só isso. Não é, de fato não é. Jaque, nossa, eu tenho tanta coisa pra perguntar pra você que a gente ficaria horas aqui. Eu quero te trazer de novo, mas eu tenho mais umas perguntas pra fazer contigo aqui. É, Qual que foi a peça teatral que mais te impactou? Qual que foi a peça que você olhou e falou assim, essa peça aqui me impactou de tal maneira, ou de outra coisa? Ai, que difícil, né? Essa É pergunta. difícil. É muito difícil, Alguém porque. falou pra mim que todas as peças impactam, né? De fato, Sim, todas. sim. Pode ser a pior peça do mundo, vai te impactar de alguma forma. Você vai falar assim, não, entendi. Ali eles erraram por causa disso, ou ali eles acertaram isso, e vice-versa. Sim. Tudo, né? Todas têm. Tanto que a gente assiste, né? Que a gente prestigia, quanto que a gente atua e trabalha. Uhum. Todas têm. Mas uma que te Ah, despertou o olhar, assim, te deu um clique que você. Nossa! Olha que enredo, olha que corpo, olha que voz, olha que expressão, que luz, que eu acho. música. Eu sei que mesmo tendo sido meio a gaivota, que foi um pouquinho Todo mundo vai tensa, falar né? isso. Algumas discórdias e tudo mais, né? Eu gostei muito, sabe, Eliseu, porque me trouxe muito essa questão da autoconfiança.
até pelo fato da minha personagem ser uma atriz e tudo mais, e algumas pessoas que prestigiaram a peça, eu Peraí, tive já muito. deu uma leve travadinha aqui. Peraí, aí, voltou. Eu não sei quando que cortou aqui, que parou, Parou mas porque poucas pessoas que prestigiaram a peça. então, daí poucas, né, que prestigiaram, até porque era limitado, né, o nosso espaço ali, Sim. vieram conversar comigo depois e falaram que viram muito de mim naquela personagem, né, e é engraçado porque até o próprio pessoal do elenco também falava isso, né, e eu me identifiquei realmente muito, e eu me senti muito confiante fazendo aquele papel. Então eu acho que talvez eu tenha ficado até numa zona de conforto, vamos dizer assim, com aquele personagem, sabe? Mas foi algo que me impactou muito eu como Jaque, sabe? Me fez pensar assim, eu posso, eu sou capaz. Olha onde eu tô, olha onde eu cheguei, né? E mesmo ouvindo tantas críticas, Elisan, quando eu era mais nova, não, né? Desde sempre. Eu sempre ouvia assim, nossa, você é muito sensível. Nossa, Hum. você é muito frágil. Nossa, você sonha demais, entende? Então, assim, mesmo tendo tudo isso que eu Rótulos. ainda. Sim, mas mesmo sendo tudo isso, isso eu acho que é tudo a minha essência, assim. Mas mesmo sendo tudo isso, eu sou uma pessoa muito forte, eu sou uma pessoa capaz, sabe? Então eu acho que essa peça, esse trabalho todo, me fez assim alimentar isso, sabe? Fortalecer essa questão da autoconfiança. Eu acho que me ajudou muito assim com isso. Acho que é isso. Legal. Não, é bom ver, é bom demais ver perspectivas diferentes, sabe? Porque o teatro ele te impacta tanto no palco tanto na plateia e quanto na coxia, nos bastidores, né? Você faz uma peça que você fala assim, nossa senhora, olha que legal. E cada um tem um processo, cada um tem a sua história, tem a sua verdade ali. E é bom demais quando você consegue puxar para tua realidade, né? Quando você consegue analisar uma coisa que está acontecendo lá dentro do teatro e você, opa, isso daqui se tá é para mim. Foi feito pra mim, Uhum, cara. Foi feito aqui pra mim. Parece que esse personagem foi feito pra mim. Eu vou fazer ele da melhor maneira. Ele tem as mesmas dores que eu tenho. Ele tem os mesmos sonhos ou uma angústia. Ou você mesmo coloca ali, você imprime, né, a tua dor, a tua angústia. Aquele personagem fica redondo porque ele tem a tua cara, né? Você tá sim. imprimindo ele. Então, quando você trata de uma verdade, ela se torna absoluta mesmo. Em cena, principalmente, né? O ator não pode mentir. Tem que estar ali, real, vivendo aquilo, né? Sim, é demais. E quando que você conseguiu. Você tem algum momento que você notou na tua vida que o teatro te ajudou? Eu sei que você já falou que ele te ajudou com a timidez e tudo mais, mas tem alguma oportunidade que você viu assim, que você falou assim, putz, talvez se eu não tivesse feito teatro, isso aqui eu não teria feito, sabe? Talvez se eu não tivesse essa desenvoltura, ou se eu não tivesse esse medo de me expor, esse medo de falar, aquela oportunidade tinha passado. Em alguma entrevista, na rua, em qualquer lugar, assim. Você tem É esse estranho filtro? imaginar. É estranho, é difícil conseguir imaginar sem o teatro, né? É Uhum, difícil, assim, anular o é, teatro ali. Você imaginar se eu não tivesse o teatro, porque o teatro ele já está em mim, assim, então eu não consigo imaginar, sabe, essa questão. Mas eu acho que talvez a questão da comunicação, como eu falei, da timidez, né? uhum, É, essa questão da comunicação, de realmente saber se comunicar, saber se colocar, né? Tudo bem que também tem muita coisa que eu acho que já era muito de mim, que talvez o teatro tenha me ajudado a trazer isso à tona, né? sim. O Pode Hack ser isso mesmo também. mencionou isso. Ele te potencializa, Pode teu ser isso. positivo ou negativo, ele vai te potencializar. Pode ter acordado, né? Acordou aqui Uhum, dentro que estava adormecido, né? Eu acredito que o sim, teatro sim, possa ter me ajudado a isso. E com relação a essa questão da sensibilidade, sabe? Eu acho que ajudou muito também a sentir o próximo. Acho que me ajudou muito com essa questão mesmo da comunicação com o próximo, nos relacionamentos, vamos dizer assim. sim, sim. É porque uma das bases fortes da comunicação é a empatia, né? Você não comunica com aquela pessoa que você não entende. É muito difícil, Exatamente. cara. Como que eu vou comunicar com você e eu vou explicar uma coisa e você não entendeu? E se eu não tiver empatia que você não entendeu, eu vou tentar explicar da mesma forma.
poxa, eu tô sendo ignorante, eu tô tentando explicar da mesma maneira, e você não entendeu, eu não tô tendo empatia contigo. Eu não entendo o teu ponto de vista, eu não entendo o teu lado. E quando você não tem empatia, olha, é quase aquele lance do respeito. Quando você perde o respeito, você perde tudo. Não tem como você ter uma relação sem respeito, né? Você perdeu o respeito, você perdeu tudo. A empatia funciona da mesma forma. Não tem como. Como que eu vou ouvir a Jaque falando o ponto de vista dela se eu não tenho empatia com ela? Eu nem vou querer te ouvir. Você vai estar falando, eu vou estar só pensando no que eu vou te responder. Pode falar, pode falar. Eu vou pensando no que eu vou te responder aqui. Ah, tá bom, terminou? Vou te responder isso aqui. Então, empatia é algum. Sim. E quanto mais sensível, como você disse, melhor para ter empatia. Porque você se coloca no lugar da pessoa. E nunca, nunca, nunca no mundo a sensibilidade ela foi algo negativo. Ser sensível é bom. Assuma, bate no peito e fala, sou sensível mesmo. Eu choro quando assisto filme, eu faço, sim, não importa. Eu sou sensível. Até com comercial de margarina, choro. E é importante pra gente manter viva essa comunicação. Minha querida Jaque, o que você diria pra pessoa que tá afim de experimentar teatro, mas ela nunca experimentou, ela acredita que não é pra ela, que isso é só coisa pra ator, ou isso, sabe, eu, uma pessoa bruta aqui, estou falando de sensibilidade, eu não sou sensível. O que você diria pra essa galera que tem vontade de experimentar o teatro, mas fica com esse receio? Permita-se. Permita-se, né? Você vai... permita-se e vá, assim, desnudo, vamos dizer assim. Sem nenhum rótulo, sem nada, sem nenhuma intenção, sem nada. Simplesmente vá e permita viver aquele momento. Te garanto que se você assistir ali, se você vivenciar uma aula, 2 aulas, aí você vai interagir com aquele pessoal ali do teatro, você vai gostar daquele meio ali, e você não vai querer largar nunca mais. Permita-se, eu acho que a gente tem que permitir, sabe, Elisa? Acho que se permitir é algo novo, né? Tudo bem, se você não curtiu, né? Eu acho muito difícil, pelo menos você experimentou, você tentou e não ficou com aquela ideia do que é o teatro, que na verdade pode não ser a real, né? Sim, sim. Quantas vezes, né? Acho que foi até o mesmo Kobe que falou isso. Quantas vezes a gente já não perdeu oportunidades e depois ficou se lamentando, falando, putz, cara, eu devia ter falado sim, eu devia ter feito isso, devia. Poxa vida, isso são em tantas áreas da nossa vida, né? E principalmente Então, uma coisa que transforma. Pense, se eu tivesse dito não pro Marco Zene, eu não teria tido a oportunidade. Não, eu não quero fazer não, esse teste, não quero. Mudou. Então, assim, poxa, né, teria, sei lá, teria seguido outro caminho, talvez. Então, eu acho que a gente tem que se permitir mesmo, a gente tem que se permitir e tem que confiar na gente, né? Sim, e naquele momento de descoberta, né, de você conhecer de novo a Jaque, você não teria pensado em recorrer ao teatro, né, porque você não tinha experimentado ele antes. Sim, eu tinha uma ideia do que era, né? Eu sentia ele de uma forma, mas eu nunca tinha estado realmente num palco, plateia e tudo mais. Festival de Curitiba, né? Então, Oh, a gente tem que se permitir mesmo. Acho que que isso bacana, que bacana. para tudo, né? Como até eles comentaram, né? Como que é? É preferível eu me arrepender de ter tentado do que ficar idealizando como poderia ter sido, né? Acho que Sim, vai sim, doer sim. muito. É uma escolha, né? Você está escolhendo até quando você não escolhe. Sim, a gente É tá uma a todo escolha. momento escolhendo, né? A todo momento a gente está fazendo escolha. Sim, Mesmo e que essa inconsciente. escolha é verdade. E é como você disse, essa escolha ela pode te custar muito em relação ao negativo. Mas o máximo que você vai aprender fazendo teatro, você vai sair de lá. O mínimo que você vai sair de lá é sabendo atuar. E você pode usar isso na tua vida. Você pode Sim. usar suas emoções, pode usar teu corpo, tua voz e tal. Mas, eu não quero ser ator, não quero ser atriz, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu trouxe a galera aqui que, sei lá, acho que 80% não quer ser ator e atriz, não quer seguir carreira com isso, sabe? E é a galera que eu conheci no teatro, a galera que se identificou e que em algum momento o teatro entrou na vida dela, impactou a vida dela fora do palco e continua impactando, porque é pra sempre. Já era, tá no teu DNA, já tá no teu DNA, isso aí não sai mais. Sai mais, já Não tá. sai. Não, eu posso tirar a tua memória que você vai sentir um vazio, você vai falar assim, tá faltando alguma coisa, eu preciso de alguma coisa. Exatamente. E é a questão do autoconhecimento que o teatro permite, né, Elisa? Ele permite que eu conheça a minha voz, até onde eu posso
ir com ela, o que eu posso fazer com a minha voz, o meu corpo, os meus sentimentos, o meu tudo, né? Então, assim, esse Você, autoconhecimento que o teatro traz é ele maravilhoso. ele te permite se conhecer. Imagina que legal conhecer a Jaque como ela é, conhecer a Lisan, conhecer qualquer pessoa como ela é, e lá você vai ter a E possibilidade. automaticamente permite com que a gente faça esse mergulho aqui dentro e que a gente saiba a melhor maneira de expor isso para o próximo. E trocar isso ainda. Então, olha que, gente, que mágico, né? É muito mágico. Sim. Eu mergulho em mim e compartilho isso, e você pega para você o que você achar que te cabe, e eu pego do que você tem para oferecer do que me cabe, e é uma troca linda, de muito respeito, né? Muito carinho. É maravilhoso demais. Eu sinto muita falta, assim. Muita falta. E enquanto você não experimenta, você não pode dizer que não funciona, né, pra você. Porque só depois que você experimenta de verdade, você fala assim, ixi, isso aqui não funciona pra mim, não. Mas, ó, te garanto que quando você experimentar, você vai ver que vai funcionar pra você. Você não é muito diferente do mundo, né? Nós somos únicos, sim, somos. Oi? Tem que ir de coração aberto, né? Tem que experimentar, tem que fazer, sabe? Tem que ir lá e acontecer. E uma vez eu fiquei tão triste assim pelas pessoas. A gente estava convidando o pessoal na rua e tudo mais para ir lá fazer uma aula experimental. E aí um pessoal foi. Só que o menino que estava chamando eles, ele meio que deixou entender que aquilo seria quase como se fosse uma palestra, sabe? E aí chegaram lá preparado, a expectativa, né? A expectativa deles estava lá para uma palestra. Quando eles chegaram, eles viram a galera tipo tirando sapatos, se alongando assim, se falaram, não, não, isso aqui não é para mim não. E foram embora. Deu, nossa, coitados, eles não sabem o que eles estão perdendo, é como se a gente estivesse tentando oferecer uma droga, né? A droga do bem. Você tá falando assim, nossa, você não sabe. Quando você experimentar isso aqui, você não tem noção do que vai acontecer com a tua vida. Você não tem noção. Isso aqui você vai querer passar para teus filhos, para teus netos, para todo mundo. E a gente fica um pouco chato do teatro, né? Fica aquela pessoa que teatro. Mas depois que a gente entende que todo mundo tem o seu tempo para entrar no teatro, de qualquer forma, gente, você pode experimentar daqui a um ano. Eu ia falar isso, eu ia falar que a gente tem que ter essa noção de que cada um tem o seu momento, né? Assim como essa questão que eu comentei contigo, que eu venho vivenciando do autoconhecimento. Por mais que eu venha aqui e exponha para as pessoas, tem pessoas que nem vão entender o que eu estou falando. Então, assim, por quê? Porque cada um realmente tem o seu momento para despertar. Porém, Sim. a gente pode deixar essa sementinha lá e futuramente despertar, a pessoa pode despertar essa curiosidade, né? Então, Com certeza. saber cada um tem o seu, entender e respeitar que cada um tem o seu momento, né? Isso é... Sim, é verdade. E o que mais impacta, na minha opinião, depois de história, é você identificar um ponto de similaridade com a pessoa. Então, se eu me identifico com a tua história, beleza. Mas se eu me identifico com a Jaque, é outra coisa. Então é por isso que eu tenho tantas pessoas diferentes que estão vindo aqui falar aí da boca delas. Eu não tô forçando ninguém, gente. Eu convidei a Jaque, ela veio de coração aqui. Não tô forçando, não passei um roteiro pra ela, não. É ela que tá falando, é ela real, ela é atriz, mas não tá mentindo. Fala a verdade, Eliseu. Você me passou um texto, eu decorei bonitinho, tá tão real. Né? A galera, não sei o que pode passar pela cabeça da pessoa. Meu Deus, é atriz, é contratado isso aí. É real ou não é? Não. Cara, não, pô, não tem como, né? Não tem como. E aí ela identifica um ponto. Eu tenho 2 filhas. Eu sou libriana. Você é libriana, né? Eu sou. É isso, né? Então, sou libriana, não sei o quê. Eu fiz contabilidade, eu fiz isso, fiz aquilo. Isso é o que mais identifica depois de uma história. Porque se eu passei pela mesma história que você, eu vou me identificar. Agora, se eu conheço um pouquinho da tua história, ainda mais profundo, se eu vejo quem é a Jaque de verdade, eu falo, nossa senhora, essa menina não pode estar mentindo, pelo amor de Deus. Transformou mesmo. Transforma, gente, transforma. Depois você experimenta, você não quer mais largar. Ó, a Jaque é a última desse bloco aqui de galera maravilhosa, mas não vai acabar por aqui não. Eu me viciei nesse papo aqui. Primeiro porque eu tô reencontrando amigos nessa pandemia, nessa quarentena que a gente não se via. Meu Deus do céu. E segundo que a gente tá revivendo as histórias, né? Tem partes da história de cada um ali que eu conheço, que eu tava lá presente.
sabe? E não vou ficar só nesse campo aqui, não. Quero trazer galera que eu não conheço também, pra gente bater um papo aqui, falar do seu momento do teatro, falar das suas histórias, falar do quanto que impactou, o quanto que isso mudou a vida, porque não é só essa galera que eu conheço, não. Não gira em torno de mim, não. O mundo não é só Elisanzinho, não. É gigante, gente, é gigante. Mas quanto mais pessoas eu conseguir trazer aqui pra compartilhar essas histórias com vocês, mais grato eu vou ficar. Porque, primeiro, que isso me alimenta. Fala assim, nossa, olha assim, que legal. E isso inspira. Eu tenho certeza que você vai inspirar alguém. Você tá falando aí, alguém vai se identificar e vai falar assim, caraca, olha a Jaque. Por isso que eles não vão cansar de ver teu rostinho. Depois isso aqui eu vou cortar um monte de pedaço aqui, vou disponibilizar aí em tudo quanto é lugar. Vamos ver, vamos ouvir a Jaque o tempo todo. Vou ouvir essa galera toda aí, o tempo todo. O tempo todo. Muito obrigado, Jaque. Eu quero... Pode falar, pode falar. Então, essa questão que você comentou, né, de trazer mais e mais pessoas com histórias diferentes, vai criar realmente essa questão aí de identificação, né? Diversificado for, mais coraçõezinhos a gente vai conseguir contagiar, vamos dizer assim, né? Então, é bacana para as pessoas se sentirem realmente, poxa, eu também tenho, como você comentou, né? Poxa, eu também tenho 2 filhas e tal. Ah, tenho vontade, mas Sim. será que dá certo? Então, né, você acaba, de certa forma, assim, empolgando e alimentando, despertando essa curiosidade, né, nas pessoas. A curiosidade, acho que é o que mais identifica aqui, né? A gente mais pode olhar e falar assim, puta, mas se toda essa galera tá falando que transformou a vida da forma que transformou, e fulano era tímido, fulano não era tímido, fulano se expressava bem, fulano não se expressava bem, será que isso pode funcionar pra mim? Será que já pode funcionar pra mim? E tô fazendo uma ação do bem aqui, obrigado, o Jeff tá falando ali, parabéns pela ideia. Eu fui inspirado muito pela Dai Tainá, ela tava fazendo isso com artistas em geral, tava falando da pandemia com os artistas, eu falei, cara, olha que legal. Como tudo na vida não se cria, tudo se copia, né? Eu olhei para aquilo e falei assim, poxa vida, será que eu posso colocar uma galerinha do teatro aqui para bater um papo comigo e falar das suas experiências, compartilhar um pouquinho? E tá dando boa, eu tô gostando demais desse quadro. Acho que é muito bom mesmo. Ajuda muito, 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 muito. De coração, Jaque, como que a galera te encontra? Ah, sim, no Instagram, né, Jaque Paula Pereira. Então, só seguir lá e acompanhar. Tem bastante conteúdo lá interessante. Sobre o que você está falando, Jaqueline? Jaque. Então, eu estou falando sobre autoconhecimento, equilíbrio dos chakras, cromoterapia, autocuidado, muita coisa legal, assim, muita coisa que eu estou estudando, que eu estou vivenciando e compartilhando. A quem possa interessar, né? A quem possa ajudar. Sim, muito importante, muito importante. Jaque, minha querida, muito obrigado de coração. Tá falando, curiosidade é o que move o mundo, a humanidade. Sim, de fato né? A gente só tá aqui porque a gente é curioso. Beijo, Bárbara. Gente, ó, muito obrigado, Jaque, muito obrigado a galera que já participou aqui. De coração, vou trazer mais pessoas aqui. Tá convidada para uma próxima, pra gente bater um papo sobre qualquer coisa profundo. Vamos falar sobre qualquer coisa aí. Obrigada. É muito bom, tá? Muito bom. Então, amei, assim. Claro que tem muito mais coisa para contar, né? Então, acho que eu vou ter que voltar mesmo. Se a gente for falar só de perrengue aqui, né, Jaque? A gente vai ficar falando, ó, quantas horas a gente vai ficar falando disso? Muitas horas de live, muito certo. Sim, obrigado, Jaque. Ó, vai ficar gravado aí, daqui a pouco vocês vão ver o rostinho da Jaque pra todo quanto é lugar, tá bom? Gente, um beijo, obrigado por acompanhar. Um beijo, minha Jaque, ó. Um beijo, boa noite, bom final de semana pra ti, bom feriado. Obrigada. Pra você também. Tchau, tchau. Muito obrigado.